Com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que prazer estar essa noite aqui. A noite em que cercamos a mesa do Senhor. E a noite em que celebramos ao Senhor pelo aniversário do nosso pastor Danilson. E é uma alegria que, juntamente com a minha família, venho aqui celebrar o Senhor por esse dia. Pastor Danilson é um grande amigo, é um irmão. Temos uma convivência. De vez em quando a gente encontra um espaço de tempo no dia, vamos para as livrarias do centro e a gente se esquece da vida olhando os livros. É uma paixão nossa, a leitura, o estudo. E foi um grande presente de Deus chegar aqui em Fortaleza e conhecer Danilson, Cíntia, Milena, e ter nessa família preciosos amigos que o Senhor nos deu. Pastor Danilson, além de ser pastor dessa igreja, é um grande cooperador do trabalho do Senhor na cidade de Fortaleza, faz parte da diretoria do nosso seminário conosco, nos ajuda, trabalha conosco na parte de educação da igreja, e nós queremos bem dizer pela vida do pastor Danilson. A gente, parece que foi ontem, estávamos aqui na posse do pastor Danilson, e é muito marcante ouvir como as impressões já estão tão fortes na vida e no coração de tantos irmãos que falaram aqui, e de valores que importam, de coisas que de fato um pastor deve, e certamente o pastor Danilson tem sido um exemplo para essa igreja, um homem simples, um servo de Deus, que tem instruído essa igreja, inspirado essa igreja a todos esses valores que foram tanto falados aqui, de fato reflete mesmo a pessoa, o ministério e a vida do pastor Danilson. Eu quero ler com os irmãos nesta noite um texto. Eu tenho uma palavra do Senhor ao coração de vocês, está no profeta Isaías, capítulo 40. Vamos ler Isaías capítulo 40, versículo 28. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. De certo modo é uma palavra que se destina também ao coração do nosso aniversariante, mas de toda a igreja, e que certamente receberá do Senhor aquilo que Ele tem a compartilhar conosco esta noite. Profeta Isaías capítulo 40, versículo 28. Em diante o texto diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Jesus. Acho que o texto já basta, já diz tudo que o Senhor quer falar conosco esta noite. O profeta Isaías é um dos profetas maiores da Bíblia, e ele tem um ministério voltado ao seu povo, à sua realidade, mas também Deus o faz ver muitas coisas sobre o futuro do seu povo. Especialmente a partir do capítulo 40, nós temos uma série de profecias e de mensagens voltadas a uma realidade futura, e começa com esse texto do capítulo 40, Isaías falando de um tempo aproximadamente 100 anos depois, e ele consegue ver, enxergar um tempo 100 anos depois em que seu povo será marcado por grandes lutas e grandes provações. Ele antecipa a cena do exílio, ele antecipa todo o sofrimento que envolve e que envolverá a experiência das futuras gerações do seu povo. E de alguma maneira Deus usa Isaías já nesse tempo para deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem
para que essas futuras gerações, ao ler e a conhecer aquilo que Deus falou outrora, elas renovem o coração e o ânimo, para não desanimar, para não se deixar ser entregue por todas as lutas que estão às suas voltas. E quando eu leio esse texto, meus irmãos, está claro que Deus intenta já antecipadamente prover recursos e meios para que seu povo, no dia difícil e no dia mau, ele encontre esta forma de escapar das ciladas que por vezes o dia mau nos traz. E a principal delas é nos colocar no chão, é nos fazer desanimar, é tentar subitamente nos arrancar a esperança, a alegria, o prazer de fazer o que fazemos. Porque pior do que ser exilado, tirado da sua terra, do seu povo, seria o exílio da própria esperança, da capacidade de sonhar, da capacidade de olhar para uma situação aparentemente adversa e saber que isso não precisa necessariamente determinar o fim das coisas, porque há um Deus capaz de prover melhores tempos para nós e para o seu povo. E esse é o texto, e Deus antecipa este remédio, Deus antecipa este antídoto para um possível dia de grande luta neste povo. E Deus antecipa, chamando este povo a pensar 3 coisas muito importantes, que seriam no tempo futuro lembranças preciosas para que eles não fossem tragados pelas lutas que certamente adviriam. E a primeira coisa que Deus chama esse povo a lembrar, e que será um antídoto para que a esperança não morra, Deus chama este povo a lembrar quem esse povo é em Deus. Isso está no versículo, nós não lemos esse versículo porque está no versículo 27. Mas Deus começa chamando este povo de Jacó, chamando este povo de Israel, e dizendo: por que você acha que o seu caminho está encoberto? Por que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída? Por que você pensa que o Senhor não está perto de você, que não está te acompanhando? Porque chega no teu coração a ideia de que Ele passa ao lado, que Ele está distante. E é precioso ter isto como um instrumento de renovação de Deus. Quando Deus registra para o seu povo a lembrança de que eles eram povo de Deus, isso em tempo futuro seria um meio muito eficaz da sua esperança não ser tragada. Eu estou pensando com vocês nesta noite em situações que porventura podem acontecer com qualquer um de nós. E eu sei que pode acontecer comigo, com o pastor Danilson, qualquer um de nós. Situações que podem, por um momento e por uma circunstância, tentar arrebatar a nossa esperança e os sonhos que temos nutrido. Nós somos humanos. Eu sei que essa é a imagem que nós temos diariamente nessa igreja ao sermos ministrados pelo pastor que vocês têm. Mas é nesse dia sombrio e nesse dia difícil que nós porventura enfrentaremos, que nós precisamos lembrar de quem nós somos em Deus. Nós precisamos lembrar que nós somos Jacó, que nós somos Israel de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque lembrar de quem somos em Deus é lembrar que há entre nós e Deus uma aliança que não se quebra. Lembrar de quem nós somos em Deus é trazer à nossa memória a nossa identidade, aquilo que o próprio Deus nos constituiu, aquilo que o próprio Deus gerou na nossa alma e no nosso coração. E devo lhes confessar que por muitas vezes essa será uma forma de Deus nos renovar. Essa será uma forma de Deus trazer alento ao nosso coração. É Ele trazer à nossa memória que nós não estamos jogados, lançados. Nós não estamos à revelia das circunstâncias. Nós temos de Deus um pacto, uma aliança. E esta aliança não se quebra, ela não se dissolve. Em nome de Jesus, quando a luta e quando a dificuldade abater a tua casa, quando terríveis dias chegarem à tua casa trazendo sombra sobre você e sobre a tua família,
e que porventura isso de repente começar a colocar em xeque a tua confiança, por favor, releve a sua memória para lembrar de quem você é em Deus. Você não está lançado à própria sorte, você não serve a um ídolozinho produzido pela tua própria imaginação, você não é fruto de um acaso ou de circunstâncias aleatórias. Você está aqui porque um Deus com braços fortes te trouxe, te constituiu e com você fez uma aliança que não será quebrada. Terão dias, pastor Danilson, que tudo que o irmão terá é a consciência do que você é em Deus. Isso Satanás não pode arrancar, gente. Isso nada arranca. Porque são as impressões de Deus sobre nós que devem permanecer e que devem sobreviver. E isto nos traz esperança. Mas Deus também orienta o povo para no futuro, quando em situações de lutas e dificuldades, eles estivessem sendo expostos a uma série de infortúnios, esse povo não apenas só lembrasse de quem ele era em Deus, mas também esse povo lembrasse de quem era o seu Deus. E aqui está no versículo 28, algumas coisas maravilhosas sobre Deus. Eu sempre digo que o versículo 28 é uma síntese da teotologia, da pessoa de Deus. É um retrato sintético de tudo aquilo que Deus se auto-revela por toda a Escritura. E o versículo 28 ele diz 4 coisas muito importantes sobre Deus. Primeiro, ele apresenta Deus como um Deus que é eterno. Portanto, sendo um Deus que é eterno, ele nunca morre. Ele nunca se deixa ser afetado pela contingência do tempo. Um Deus que é eterno conhece o começo, o meio e o fim da história. Um Deus que é eterno, antes que as coisas acontecessem, ele já estava lá. Um Deus que é eterno, antes que nós respirássemos, ele já estava lá. O Deus eterno, antes que o relógio marcasse a sua primeira hora, o seu primeiro minuto, ele já estava antes do relógio, porque ele criou o tempo. Ele criou o tempo, acredite. Matéria, tempo não pode existir separadamente. A matéria não é eterna. Houve um dia que ele fez acontecer o espaço, a matéria. Dá-se o primeiro minuto, quando a existência passa a acontecer. Nos bastidores da eternidade já está lá um Deus que é sobre todas as coisas. Não se esqueça do Deus eterno, pastor Danilson. Mas este Deus não é só eterno. O texto apresenta ele como o Criador. Portanto, e a ideia de Deus como Criador aqui não é simplesmente aquele que cria as coisas, mas o texto remonta claramente ao episódio da criação, conforme a gente vê em Gênesis. E o episódio da criação de Gênesis fala de uma coisa muito importante sobre esse Deus criador. Porque Deus não simplesmente cria, Ele é aquele que é capaz de fazer acontecer a vida do nada. Ele é aquele que não precisa de matéria-prima. Ele não precisa de uma massa modelar para dar forma a um rosto. Ele não precisa de qualquer produto que lhe seja uma forma antecipada dele expressar sua criatividade, sua sabedoria. Porque mesmo em situação em que não tiver nada, Ele é capaz de criar. Porque Ele cria do nada, pastor. Ele cria do nada, igreja. Portanto, lembrar do Deus Criador é lembrar que em momentos em que te falte tudo, você ama e serve um Deus que é capaz de criar do nada. Esse é o nosso Deus. Ele não é só o eterno, Ele não é só o Criador. O texto também apresenta aquele como sendo um Deus forte. E a ideia de Deus como um Deus forte é um Deus que não está preso à contingência da nossa própria humanidade.
Ele não cansa, Ele não se fatiga, Ele não sofre de insônia, Ele não tem medo, Ele não sente o afeto do frio, do calor. Ele é absolutamente sobreposto a todas as limitações que nos afetam, que nos diminui, que por vezes nos oprime. Ele é um Deus forte. No dia da luta, no dia da dificuldade, lembre-se que o seu Deus é um Deus forte. No dia que as tempestades vinham para atormentar você, para porventura tentar colocar o teu barco a pique, lembre-se, você adora, você serve um Deus forte. Ele não é só o eterno, Ele não é só criador. O texto 28 diz que Ele não é só forte, Ele também é um Deus sábio. Um Deus sábio é um Deus que sabe o que faz. Um Deus sábio é um Deus que sempre tomará as melhores decisões. Um Deus sábio é um Deus que sempre faz as melhores escolhas. Um Deus sábio é um Deus que não nos consulta para fazer o que Ele quer fazer. Ele sabe como fazer. Portanto, Isaías coloca na mão deste povo uma cápsula de memória, pastor, para 100 anos depois eles abrirem, como essa caixa será aberta daqui a 1 ano. E quando esse povo abrir essa cápsula 100 anos depois, pastor Danilson, do jeito que esta foi fechada hoje, estará 3 preciosas orientações de Deus para esse povo. Primeiro é esta: lembrem-se de quem vocês são. Segunda coisa, lembrem-se de quem o Deus de vocês é. E há uma terceira coisa que está nessa cápsula do tempo, pastor, que 100 anos depois será aberta para este povo lembrar. Lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se de quem o Deus de vocês é. Portanto, esperem nesse Deus. Calma. Aqui o Senhor desnudou ao meu coração uma coisa preciosa, porque há 2 verdades muito lindas aqui nesse texto, quando Deus nos convida a esperar nele. Porque a ideia de esperar aqui, a ideia de esperar no original tem a ver com entrelaçar. A ideia de esperar tem a ver com você unir fios. Seria como se eu estivesse aqui com 2, 3 barbantes e entrelaçasse esses barbantes um ao outro, tornando eles fortes, inquebráveis. Quando o texto bíblico diz os que esperam no Senhor, o texto está dizendo aqueles que se entrelaçam em Deus, aqueles que se unem a Deus, aqueles que, como um fio frágil que se quebra, que se desgasta com o tempo, mas ao se unir a um cabo de aço que não quebra, ao se unir a um cordão poderoso chamado Deus, eles já não são mais vulneráveis como antes. Vocês são frágeis, o Deus de vocês é forte. Esperar nesse Deus é se entrelaçar nele, é se misturar com ele. Aí o texto diz que quando a gente se mistura com ele, a gente renova a força. E aqui Deus me fez ver uma coisa muito importante, porque a ideia de renovar aqui tem a ver com trocar. É a imagem de você trocando o seu guarda-roupa. É a ideia de você indo no seu quarto e pegando coisas velhas que não te servem mais e lançando fora e trazendo coisas novas e colocando no lugar. Deixa eu voltar do começo para a gente entender o que o texto está dizendo, pastor, e toda a igreja. É que quando nós estamos sem força,
quando a gente está quase quebrando, quase despedaçando, nós temos uma saída. É a gente chegar como esse barbante velho desgastado e se entrelaçar em Deus. E quando a gente se entrelaçar nele, a nossa força velha, frágil, ela agora é trocada pela força que está no cabo de aço chamado Deus. E que portanto a gente agora não quebra, a gente agora não despedaça, porque esta força é renovada. Eu troco a velha, frágil, falível, limitada, que está à beira do colapso, pela força daquele que é forte, daquele que nunca cansa, daquele que nunca está fatigado. Levante a sua mão para adorar Ele esta noite. Aí depois que você se mistura em Deus, a tua força que não tem mais é trocada pela força dele. Aí acontece uma coisa extraordinária, porque o texto é claro: você é um fio frágil, e não importa se você é jovem, até os jovens cansam, até os jovens caem de exaustos. Mas se você se entrelaçar em Deus, se você trocar a tua força pela força de Deus, você vai subir com asas como águia. Você vai correr e não cansar. Você vai caminhar e não se fatigar. O que o texto está dizendo aqui é que ao nos entrelaçarmos com Deus, acontecem três coisas importantes. Primeiro, nós trocamos nossa força pela dele. A ideia de renovar aqui é tirar algo velho e trazer algo novo. Renovação. Eu recebo a força de Deus. Segunda coisa que acontece: quando eu me entrelaço em Deus, eu recebo agora uma nova perspectiva sobre os fatos, porque eu voo como águia. E ao voar como águia, eu saio da superfície, eu saio desse plano em que as contingências facilmente me afetam. Ao voar como águia, eu começo agora a ver as coisas de cima. Eu começo agora a ver as coisas, a perspectiva do Deus que eu estou todo enrolado com Ele. Amanacachura aramahaya. O Senhor quer trocar essa tua força velha pela força que está nele. O Senhor quer te renovar esta noite. E ao se entrelaçar em Deus e ter tua força renovada, você sai desse plano em que humanamente você olha e só vê dificuldades e lutas e problemas, e às vezes um túnel escuro, um beco sem saída. Tudo isso aqui faz parte de uma realidade em que você vive por estar cansado, fatigado, atribulado, aflito. Mas ao tomar para você esta força que está em Deus, você vai voar como águia. Você vai ver as coisas, a perspectiva de Deus. Aleluia. Tem hora que não nos resta outra coisa senão esta capacidade de ver de outro lugar e de outro ângulo. Porque momentos difíceis vêm, e quando obscurecem tudo, esta é a hora de você lembrar do que o pastorzinho está dizendo hoje. Aí você diga: Deus, eu quero me enrolar contigo como um cordãozinho frágil, porque eu quero trocar a minha força pela tua. E quando a tua força for a minha,
Eu vou sair desse plano, eu vou enxergar as coisas como águia. Eu vou enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Aleluia. Quantos querem receber de Deus esta força? Adore a Ele, glorifique a Ele. Porque ao ter sua força renovada, e agora ver de cima, você recebe também uma terceira coisa, de estar entrelaçado em Deus. Porque Ele não só renova suas forças, Ele não só te dá uma nova perspectiva, mas Ele te torna resiliente. Se antes, mesmo jovem, você cansava e se fatigava, com uma força agora que não é sua, mas de Deus, você será capaz de correr e não se cansar. Você caminhará e não se fatigará. Eu sei que por vezes no meio da correria, alguém pode olhar e dizer, mas como é que você aguenta? Como é que você suporta? É claro, ele tá entrelaçado em Deus. A força não é dele, a força é de Deus. E quando nós operamos com a força de Deus, a gente corre e não cansa, a gente caminha e não se sente fatigado. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja esta noite. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.